Salve, salve, Dom Castro aqui. Vamos fazer mais um vídeo agora para o nosso canal Sintonia, né? Onde a gente fala aqui sobre riqueza, sobre prosperidade e abundância. E como prometido, né, eu disse que ia fazer esse canal, né, que eu ia realmente ajudar as pessoas a entender esses conceitos de lei da atração, entendeu? Sobre hermetismo, no intuito de alinhá-las, né, para que elas pudessem assim ter uma facilidade um pouco com essa questão, né? Não é fácil, né? É um assunto que muita gente se aproveita dele, né, para poder tirar dinheiro das pessoas aí, né, explorar o desespero das pessoas, né? E eu tenho mostrado para vocês que essa questão de ser rico, né, riqueza, é o fruto de algo que você colhe, né, de que você planta, né? Então, se você não trabalhar primeiro para ter a riqueza, você não tem, né? Exceto que você herde alguma riqueza, tipo uma herança, ou ganhe, sei lá, numa loteria. Mas isso não quer dizer que você vai permanecer rico, né? Você está, né, naquele momento rico por ter herdado, por ter sido sorteado em alguma coisa, mas consequentemente irá perder tudo, né? Porque a riqueza só pode ser mantida com a vibração, né? Então, se você não tem a vibração de riqueza, né, o que impera em você é a pobreza. Então, você vai dar um jeito, sabe, de plasmar, de colapsar situações onde você vai perder esse dinheiro. Ou seja, você vai drenar esse dinheiro até voltar ao estado normal que você que é de ser miserável, que é de ser pobre, né? Então, o que tem que ser feito antes, né, de mudar, de querer ter riqueza, isso aqui, é se tornar rico, né, de dentro para fora. Então você tem que ter esse seu estado de ser de riqueza já alicerçado no seu coração, na sua alma, para que você possa então abundar, né, para que você possa então prosperar, para que você possa então colher. Se você não tiver isso, infelizmente não vai conseguir. Tem vários casos de pessoas que ganharam na loteria e perderam tudo. Como é que pode, né? E tem pessoas que de pouco, né, com muito pouco, construíram impérios, né? E como é que faz isso, né? Então, existe diferença dessas pessoas, né? Existe ali uma sintonia, como é que eu digo? Uma assinatura vibracional dentro daquela pessoa que realmente faz com que ela seja próspera, que ela seja rica. Porém, a riqueza em si, né, também, ela tem seus níveis, né? Tem seus graus de riqueza, né? Então, por exemplo, eu me sinto muito rico, né? Eu me sinto muito abençoado, eu me sinto muito próspero em tudo que eu faço, eu me sinto uma pessoa de sucesso, mas eu não sou nada perto do Elon Musk, eu não sou nada perto do mega empresário aqui de Portugal, sei lá, dono da loja da Ferrari, não sei o que, sabe? Tem pessoas que estão em graus diferentes de riqueza e usufruindo disso, né? Então, eu sou um rico contente, né? Eu estou em contentamento com a minha vida, né? Eu não estou procurando mais e nem estou procurando menos. Para mim aqui está num ponto de equilíbrio ideal, né? Para mim poder viver, para mim poder curtir a minha família e poder me sociabilizar, né? Às vezes você, por exemplo, adquire muita fama, vai lá para o topo, aí você fica só também, né? As desconfianças começam, porque muita gente quer se aproximar de você, né? Como diz o Provérbios, né? Muitos são os amigos do rico, né? Então, quando você é rico, é cheio de amigos, é cheio de gente que gosta de você, isso aqui. Fica difícil detectar, né, quem são os falsos, né? É igual o jogador de futebol, né? O cara era preto, pobre, lá da África, e virou jogador de futebol, agora anda com a loirona linda, maravilhosa e tal. Aí as pessoas dizem que é amor, né? Eu não sei, né? Então, sei que se eu tivesse, né, por exemplo, uma Lamborghini, né? Se eu tivesse aí andando com isso, chamando a atenção, haveriam centenas de mulheres atrás de mim, né, me querendo, né, jurando amor eterno. É simples, né? Agora, como é que eu vou descobrir, né? Então, assim, existe uma certa modéstia, né, para a pessoa poder também ter uma companheira, né, hoje em dia, né? Porque interesseiros, sempre vai ter, né? As pessoas às vezes são teus amigos só por interesse, né? Depois que elas obtêm aquilo que elas querem de você, elas te descartam. Então é muito melhor você ter contentamento, como Cristo falou, para poder manter ali um padrão de existência, né? Onde você prospera, onde você é uma pessoa abundante, mas que você também colha riquezas, né, para você, né? Mas nos conforme, né?
Então, por exemplo, eu posso ter um pomar de laranja, né, em 1 hectare, mas também poderia ter em 20, em 30, em 40, em 50, em 100, ter muito mais laranja e prosperar muito mais, vender sacas e sacas de laranja, né? Essa é a diferença, né, de um pequeno produtor para um grande, né, produtor, e assim vai. Então tem gente que gosta de mexer com muito volume, com muita coisa, né? Tem gente que quer ter um comércio, né? Um mercadinho ali na esquina da sua casa para atender o bairro, né? Já tem gente que quer ter um comércio desse em cada bairro, tá entendendo? E já tem gente que quer ter uma rede de supermercado no país inteiro. Então essas pessoas são ricas? Todas são ricas, todas, né? E cada um vai usufruir a sua riqueza no seu grau de riqueza, né? Então, a vida de um bilionário é muito diferente para a vida de um milionário, né? A vida de um milionário é muito diferente para uma pessoa né, que é de classe média, né? Que é concursado, né? Que é uma pessoa também rica, né? Assim como essas pessoas também vão ter um grau de aproveitamento da vida diferente de uma pessoa que não tem nada, né? Uma pessoa que depende de Bolsa Família, que depende de auxílios do governo. Então, essa pessoa é pobre, né? Então, com relação a isso, com esse tipo de riqueza, eu fui mostrando para você que existe uma matemática, existe uma ciência, né, exata de como plantar, né, de como adubar ali o seu sonho, né, preparar o seu coração, sua mente, para plantar ali as suas ideias, seus desejos, e então obter o fruto disso, né? O fruto sempre é a riqueza, né? É por isso que na Bíblia diz que os filhos são a herança de Deus, né? São heranças da parte de Deus. Então, o que é uma herança? Né? Então, se eu dissesse para você que você tem uma herança, o que é que você pensa logo? Né? Pensa em dinheiro, pensa em riqueza, né? Então, os filhos já são essa herança da parte de Deus. Então, você que tem filho, né, você já é rico, né? Muitas pessoas não têm, gostariam de ter, mas não conseguem ter, pagam rios de dinheiro para engravidar, né, para ser pai. E já tem gente que é muito fashion, né? Tem 2, 3 filhos, 4, 5, 8, né? É claro que isso tem que ter também limite, né? Porque senão se você não consegue dar conta da abundância que tem, aquilo começa a drenar, né, os seus recursos, sua energia, né? Então, por exemplo, você consegue criar um filho, 2 filhos, 3 filhos de boa, mas aí se você tiver 8, aí já não consegue dar qualidade de vida para os 8. Então vão passar necessidades. Então um vai ter um sapato, o outro não vai ter. O outro vai ter que esperar para o mês que vem ou daqui 3 meses, entendeu? Então sempre os menores, os mais indefesos, né, os que precisam de mais cuidado, receberão mais atenção. Já os filhos mais velhos vão ter que se virar. Tá entendendo? Tudo porque você não tem recurso e botou muito filho no mundo. É do mesmo jeito quando você tem bens materiais, entendeu? Quando você tem muito bens materiais, tem muito carro importado, tem muitas casas, você paga mais imposto, você paga mais IPTU, IPVA, né? Para manter aqui, você precisa de mais gasolina, você precisa estar gastando dinheiro com seguro. Então, você tem muita coisa para mostrar, né, para gozar, mas também tem muita gastos por trás para manter. E isso acaba te drenando. Então a pessoa diz assim, quando eu for rico eu vou comprar um helicóptero, um avião. Mas aí os custos disso, entendeu? É muito caro para manter isso, né? Para manter esse estilo de vida. Então você teria que estar ganhando normalmente 10 vezes mais o preço daquilo, né? Para poder manter aquilo de forma tranquila. Mas se você não tem, por exemplo, tipo, vamos supor aqui, né? Uma Dodge Ram, né? Eu já tive uma Dodge Ram. Então, a Dodge Ram, ela é um carro muito bonito, né? Uma caminhonete muito bonita, e ela gasta muito. Então, além de caro, seguro, tudo dela é muito caro, os pneus, as peças, né? Um carro importado da Dodge, e ela consome bastante, mano. Então, assim, por exemplo, R$100 de gasolina, de diesel, né? Ela voa, né? Se ela for gasolina, então tá lascado. Então, não é um carro propício para os meus recursos, para estar mantendo aquilo, entendeu? Não faz diferença para mim querer manter aquilo, por mais que eu goste do carro, do estilo do carro, mas ele é um carro muito dispendioso, entendeu? E assim, tem carros que faz a mesma coisa, entendeu? Que seria útil da mesma forma, por muito menos, entendeu? Um custo muito menor. Então, seria sábio da parte da pessoa, né, ter um carro desse, não querer ostentar, entendeu? Que pode ter aquele carro. Agora, tem quem possa ter, tem um fazendeiro, uma pessoa que tenha muita grana,
entendeu? Que não é problema para ele essas questões, ele pode ter livremente. Essa é a diferença, e você tem que respeitar as pessoas que podem ter, né? Isso demonstra que você também pode chegar lá e também pode ter, né? Então você tem que abençoar as pessoas, mas para mim não fez diferença nenhuma, entendeu? Assim, tive, mas não quero mais e pronto, né? Se eu tiver de ter no futuro, beleza, vou ter, mas não está dentro dos meus planos. Então, a questão é você ter modéstia também, equilíbrio, né, para poder manter a sua estrutura de riqueza. Então, por exemplo, tem gente que acha que porque você tem algum dinheiro, tem que estar investindo na bolsa, tem que estar investindo nisso, tem que estar investindo em Bitcoin, tem que estar... Isso é de pessoa para pessoa, entendeu? Tem gente que procura ter dividendos, né, de investimentos, disso eu acho bonito quem faz isso aí, né? Eu já sou mais da questão imobiliária, né? Como eu sou corretor, eu minha esposa, então para mim aluguel é uma forma de você ter, mas também está ajudando alguém, né? Desde que você não seja um abusador de aluguel, né? Porque tem gente, por exemplo, que alugar um cubico de nada, né? Um quartinho por R$1.000, por €1.000, sabe? Uma coisa assim. Isso dificulta a vida da pessoa que precisa de ajuda naquele momento por não ter casa, né? Então, você quer ajudar a pessoa a ter casa ou quer escravizar a pessoa para ela nunca ter casa e ficar ali pagando aluguel? Então, tem isso. Eu tenho uma mentalidade mais altruísta, né? Então, assim, as pessoas que alugam, né? As coisas que a gente vai administrando, eu e minha esposa, né? A gente tenta ajudar essas pessoas, né? Para que elas possam ter seu próprio imóvel, né? O seu motorhome, né? A sua casinha, né? A sua tiny house, alguma coisa assim desse tipo, né? Porque tem muitos tipos de moradia. É muito mais barato você construir, entendeu? Do que comprar pronto, do que comprar feito. Às vezes você sai barato também você comprar feito, né? Quando é de leilão, né? Ou quando você pega uma pessoa ali que está realmente desesperada e ela está baixando o preço de tudo, então você pode tirar ali muita dor de cabeça. Aí vai ter dor de cabeça com construtora, com mestre de obra, com engenheiro, arquiteto, tá entendendo? Você pode simplesmente já pegar pronto ali também, né? Já construído, vale a pena. Se você for botar na ponta da caneta, você vai ver que é elas por elas. Então, esse tipo de investimento para mim é um investimento mais atraente, porque além de gerar fonte de renda, né? Ele também se torna herança, né? Então, assim, é um modo seguro de deixar alguma fonte de renda para meus filhos, né? Para eles terem alguma coisa, né? Viver ali do aluguel, ter 2 aluguel, 3 aluguel, já ajuda muito, né? Seria um salário ali que ele ganha ali de aluguel, evita ele de estar trabalhando para alguém pelo mesmo salário, tá entendendo? Então eu penso assim, então você vai adquirindo tempo, então já que ele tem aquele dinheirinho para sustentar ele, vamos supor assim, ele pode dedicar a vida dele a estudar, né, fazer outras coisas, a viajar, porque tem aquela fontezinha de renda ali por trás ajudando ele. Já a pessoa que quer ter investimentos com bolsa, Bitcoin, isso, aquilo, sabe, ela fica muito preocupada olhando dados na internet, todo o tempo monitorando, subiu, desceu, ai meu Deus do céu, a taxa Selic, a taxa não sei de quê, e aí a pessoa dorme hoje sabendo que tem 1 milhão ali aplicado, aí amanhã só tem 500 mil, porque, sabe, aumentaram tudo, caiu a bolsa, caiu o valor. Então a pessoa perde o sono, né? Então, como diz o próprio Salomão, né? Doce é o sono de quem tem pouco, né? Porque a riqueza do rico não o deixa dormir, né? Eu esqueci onde é que está esse provérbio, mas ele fala isso, entendeu? Que a riqueza do rico às vezes não deixa ele dormir, ele fica muito preocupado, tá entendendo? E quando você é muito rico, muito destacado, você chama muita atenção, né? Pela sua vestimenta, pelo seu brilho, as coisas boas que você usa, né? Pelo estilo de vida que você leva. Então você atrai invejosos, você atrai pessoas interesseiras. Toda hora tem gente te oferecendo uma oportunidade, não sei o quê, sabe? Tudo para te tirar dinheiro, para te enganar. Sempre então, tem gente querendo te vender alguma coisa. Então é muito difícil manter esse equilíbrio para você. Quem é muito rico sabe disso, sabe o que eu estou falando. Eu consigo lidar, eu venho lidando a vida inteira com gente muito rica e a história sempre é a mesma, sabe?
de gente oportunista, querendo vender carro, querendo vender casa, apartamento pro cara. O cara nem precisa, mas só porque o cara tem dinheiro, agora ele é obrigado a estar comprando. Então, assim, é umas coisas malucas que tem dentro desse universo, né? E quando ele é construído com fama, é pior ainda, porque você fica sozinho, né? Uma vez eu vi uma história do Whindersson Nunes, né? Aquele comediante lá do Brasil, que é capricorniano também, ele, né? Meu signo. Por sinal, uma pessoa maravilhosa. E ele falando que quando era mais ou menos famoso, né? Não era tão famoso, ele andava ali, bebia ali, se divertia ali, comia lá, ele, porra, agora eu não consigo sentar num lugar, cara, e ter paz, sabe? Todo mundo em cima, tudo isso. Cara, você perde sua privacidade, porque você é uma pessoa pública, né? A fama é isso, né? Todo mundo te nota, todo mundo vai lá, te suga, quer teu autógrafo, quer tirar a fotinha e depois vai embora. E tu fica só. Então ele só tira a tua paz todo o tempo, tu sempre tá só. Né? Na hora que tu precisa de alguém para conversar, isso que não tem esse alguém. As pessoas só te usam todo o tempo. Então a fama tem um preço muito caro, né? Que é a solidão. Você quer brilhar, né? Como diz lá o Bob Navarro, quando eu era da EDL, né? Ele sempre falava isso, né? Às vezes a pessoa quer brilhar muito, igual o sol, tu vai ficar sozinha lá no universo, igual o sol. Porque o sol tá lá, sozinho, né? Ele tá brilhando, né? Tá fazendo a manutenção da vida com o brilho dele, mas ele tá só, né? Ninguém pode se aproximar muito, né? Porque senão se queima. Então tem que ficar um pouco afastado, né? Então o brilho, né? O custo de brilhar muito, né? De brilhar intensamente é esse, né? Mas não que você não deva brilhar, você deve brilhar, né? O ego da pessoa, ele é a construção desse brilho, né? Sem o ego a gente está matando, né? A nossa existência. Então é preciso lapidar o ego, é preciso lapidar as sombras, né? Também por trás, né? O nosso consciente e o subconsciente tem que estar junto. Não adianta esses aspectos masculino e feminino da mente, tem que andar junto, casadinho, né? Casal, né? Perfeito. Triângulo para cima, triângulo para baixo, é o hexagrama, é a consciência. Então você tem o ego acima, mas também tem a sombra abaixo. Então tudo isso tem que andar em equilíbrio, né? Quando não tem equilíbrio é o que gera os complexos mentais aí que a gente já sabe, né? Na psicologia, né? Carl Jung fala muito disso, Freud também, né? Então essas sombras vão lutando entre si, né? Guiadas por arquétipos primordiais que não são muito bem conhecidos pela psique humana. E aí você não sabe, né? E fica tentando, por que eu sofro? Por que eu não tenho sorte? Por que eu não atraio? Por que eu sei o quê? Eu sou uma pessoa boa e por que eu vivo lascado? Tá entendendo? Aí a pessoa não sabe de onde é. O problema todo é dentro de você. Tá entendendo? Nunca é muito externo. Né? Mesmo sendo externo, limita a pessoa, né? Por exemplo, se você nascesse na África, né? Num lugar politicamente horrível, sem condições de educação, sem condições de saneamento básico, sem rua, você não tem um aparato por trás, aquilo tudo te prejudica, né? Você é limitado, você não consegue, você não tem acesso à internet, não tem acesso às coisas básicas da vida, né? Você tem que perder tempo para ir, não sei quantos quilômetros pegar água, não sei quantos quilômetros para ir comprar um pão, para comprar uma coisa, entendeu? Para ganhar o dinheiro, o sustento já é difícil, então você vive limitado, então você não consegue explorar aquele brilho que você tem, os seus dons, os seus talentos. O tempo que você teria para estar tocando um violão, cantando, né, sendo quem você é de fato na alma, não pode. Por quê? Porque tem que sobreviver. Então, certos países realmente limitam a pessoa de crescer, mas não quer dizer que a pessoa não saia daquela situação, ela sai. Né? No Brasil, por exemplo, graças à nossa multicultura, né, muitas pessoas pobres, né, do interior de Goiás, eu vou falar aqui de Goiás, por exemplo, encontra na música sertaneja uma maneira de sair da pobreza. Então o cara começa a se dedicar a cantar, a tocar violão, né, ele começa a ficar conhecido. Se você for pegar as histórias dos sertanejos, são histórias bonitas, né? Todos eles sofreram muito, né? Chitãozinho e Chororó, Zé de Camargo e Luciano, até o Gustavo Lima também conta a história dele, o Eduardo Costa, né? O Eduardo Costa conta lá que passou 10 anos comendo nesse miojo, tá entendendo? Dormindo numa rede, tocando em barzinho, até que um cara lá que ganhou na Mega Sena quis financiar ele, aí financiou ele, aí o cara apareceu, entendeu? Aí bombou, porque ele era bom mesmo, né? Ele é bom cantor.
né? Tinha uma voz muito parecida com a do Zezé de Camargo, né? Todo mundo falava isso. Então o cara estourou, e hoje ele é muito famoso e tal. Ganhou muito dinheiro, estragou muito dinheiro, teve muitas mulheres, se envolveu com muita coisa. Ou seja, o desequilíbrio que vem com a riqueza também é terrível, né? Se você não souber administrar o poder do dinheiro, o poder da riqueza e da fama, você se lasca feio também, né? Tem gente que pega AIDS, pega doença, morre de overdose, né? Você vê a Amy House aí, se acabou no crack. Você vê quantos cantores aí, né, se viciaram em cocaína, né? O Elvis Presley. O Elvis Presley era escravo, né, da própria fama, né? A vida dele era cantar naquele clube lá em Las Vegas, né? Então os caras só exploravam ele. O Michael Jackson fazia tanto show no mês que ele tinha que, para dormir, tinha que tomar injeção para dormir, cara. E foi isso que matou ele também, né? Então você quer ser escravo de si, né? Do seu talento, do seu dom. Então tem essa questão também. Você fica escravo do seu próprio dinheiro, da sua própria fama. Então você tem que saber equilibrar isso, né? Então, fazendo esse adentro aqui, né, dessa questão, o que eu quero realmente falar aqui com vocês hoje é o que eu estava conversando com uma amiga no Messenger, né, de um post lá que eu fiz no Facebook, né, eu falando ali sobre as versões, né, dos eus, né. Então, é disso que eu vou tratar um pouco, porque, queira ou não, mesmo você sabendo que existe uma linha lógica, né, de poder ser rico, de investir, de fazer as coisas acontecer, e tudo isso envolve ação, né, isso é uma parte muito lógica da riqueza, que seria a fé lógica, né? O que é a fé lógica? Né? A fé lógica é a fé embasada de conhecimento. Então, você adquirir conhecimento, dificilmente você não terá riqueza, porque se você tem muito conhecimento, você vai ter riqueza. Se você fala, por exemplo, inglês, espanhol, alemão, fala vários idiomas, você tem mais oportunidades de emprego, de trabalho, as portas se abrem para você, você pode viajar ao mundo, você pode então encontrar mais horizonte e pode acabar prosperando muito mais rápido, porque você tem mais utilidade, né? Graças à sua abundância de conhecimento em idiomas, né? Se você tem muito conhecimento em financeiro, né, você pode ser contratado por uma grande empresa como CEO, né, e ajudar aquela empresa a crescer. Então o seu salário não vai ser pouco, né, vai ser às vezes porcentagem do lucro total daquela empresa. Então isso te torna milionário muito rápido. Então o conhecimento é uma coisa que te destaca, né, porque você é perito, né, em alguma coisa. Essa é a diferença, por exemplo, de um jogador de futebol para uma faxineira, para um eletricista, né? Por que o jogador de futebol ganha muito dinheiro, né? Como o Neymar, né? Por conta disso, né? Essa exclusividade, né? Entendeu? Do que ele faz, o que ele pode fazer e você não. Então, muita coisa está por trás dele, como propaganda, né? Mídia. Não é só o futebol em si, né? Mas como envolve todo esse aparato publicitário, então torna milionário, bilionário, né, muito rápido. É por isso que eles valem muito, né? Então é difícil, não tem vários Neymar no mundo, né? Só tem ele. Mas um eletricista tem milhões, né? Se um se demitir hoje da minha empresa, eu abro a vaga e vai ter 500 lá atrás de emprego. Tá entendendo? De eletricista. Agora, para Neymar, abre-se vaga para Neymar. Não tem, Neymar já está ocupado, entendeu? Não tem outro Neymar. Então vai ter gente que vai chegar lá dizendo que joga igual, mas às vezes não joga, entendeu? Então essa é a diferença, entendeu? Então o conhecimento, ele te destaca, né? Ele te faz prosperar muito mais rápido, né? Então se você é um bom estudante, gosta de estudar, gosta de ler, possivelmente você vai passar num concurso bom, muito rápido, e vai ter um bom salário, né? Então você passa aí numa polícia federal, rodoviária, você tem um bom salário. Então você pode adquirir um patrimônio muito rápido, morar num canto bom, num bairro bom, ter um carro bom, né? Vai arrumar uma mulher também interesseira muito boa, né? Com certeza, que vai querer tomar tudo para você depois, né? Você vai pagar pensão cara, seu filho, para todos os efeitos você vai ter condição de arcar com suas merdas e com seus sucessos, né? Agora, se você vem de baixo, né, com a sua esposa, né, que
é o meu caso, né? Por exemplo, eu e minha esposa, a gente sempre foi pobrezinho, né? Cada um dava aula particular na sua casa para ter um troquinho ali para poder ir passear, tomar um sorvete, porque nossos pais não tinham condição de estar dando dinheiro para a gente. Então, se eu quisesse levar minha esposa para o cinema, eu tinha que ter dinheiro, né? E ela também. Né? Então, nós sempre fomos assim, cada um trabalhava para um lado, aí de tarde a gente se via, à noite, né, namorava, ia para os cantos, mas nós tínhamos nosso dinheiro, porque a gente sempre trabalhou. Então a gente sabe o valor do dinheiro, sabe o valor de ter filho, de ter família, a gente sabe o valor de ter casa, perder casa, a gente sabe o valor de ter carro, de perder carro, entendeu? De morar em tal lugar, de não. Todas essas diferenças, essas nuances, esses degradês da vida, eu e minha esposa, nós temos experiência de sobra, né? Nós passamos por várias tempestades no nosso casamento, né? Várias situações de pobreza, de desespero, né? Mesmo às vezes tendo bons empregos, né? E ao mesmo tempo passando necessidade em casa, passando problemas em casa, né? No quesito financeiro, porque nós tínhamos um padrão e a verba diminuiu e nós não conseguíamos manter aquele padrão. Então aquilo causa o mesmo desespero que causa no pobre, tá entendendo? Você tem carro, mas não pode sair no carro porque não tem dinheiro para estar botando gasolina. Aí tem que fazer um Uber, tem que fazer, entendeu? Levar pessoas de carona ali, cobrar um dinheirinho para botar gasolina. Já passamos por isso, tá entendendo? Eu me lembro quando meus filhos estudavam no município, eu levava eles para fazer curso de inglês, e aí tinha uns coleguinhas deles que iam também desse município para o outro, né, para a mesma escola de inglês, e ao invés de eles pagarem o ônibus, né, que era R$7 na época, eles me davam aquele dinheiro e eu botava de gasolina para poder deixar eles lá, entendeu? E eu ficava por lá esperando terminar a aula para trazer eles, não ficava nem rodando com o carro, porque se gastasse a gasolina, a gente chegava. E quantas vezes ficamos na estrada sem gasolina? Tá entendendo? Isso assim, coisas que eu já passei, né? Hoje, graças a Deus, não tem esse problema, né? E todo esse sacrifício para meus filhos aprenderem inglês foi muito bom, né? Porque minha filha, graças a Deus, fala 3 idiomas, né? Meu filho também. E o trabalho deles, né, exige, né, que eles falem isso também. Eles estão muito bem graças a esse fator idioma, né? Então, aqui em Portugal, por exemplo, se você vier para cá, se você não falar inglês, você vai trabalhar de ajudante de pedreiro, vai trabalhar com faxineiro, essas coisinhas. Mas se você tiver um inglesinho, você já pega uns trabalhos melhor, né? Você já vai se situando melhor. Então é muito importante o conhecimento nesse ponto aí. E o conhecimento é que faz a fé ser lógica, né? Porque, por exemplo, eu tenho tanto conhecimento, ou fulano tem tanto conhecimento, que eu boto a mão no fogo por ele. Eu digo, não, esse cara aí, ele é capaz de executar tal função. Por quê? Porque eu sei que ele tem conhecimento na área. Então ele vai dar conta do recado? Vai dar conta do recado. Ou seja, é uma fé lógica. Estou botando fé no cara porque eu sei que ele tem o conhecimento para executar tal coisa, né? É diferente quando você arruma um emprego para alguém porque só quer ajudar, mas você não sabe se a pessoa tem habilidade, né? Não, contrata esse fulano aí, ele é bom, e o cara não é. Às vezes o cara pede um emprego, queima, né, você também, você fica numa situação feia, né, porque a pessoa que você indicou não atendeu os requisitos, né, e aquela pessoa que você queria ajudar vai dizer, pô, rapaz, tu mandou o cara lá, o cara não sabe de nada, pô, me deu maior prejuízo, tá entendendo? Acontece isso, eu já passei por muito por isso. Então, quando você tem fé lógica, você põe a mão no fogo pela pessoa. Não, eu conheço fulano, pode contratar ele é um bom pai de família, casado, é um cara bom, ele sabe o que faz, é carpinteiro do bom, é um corretor de imóveis excelente, é não sei o quê, entendeu? Você põe a mão no fogo do cara, você exerce fé nele e a pessoa que está lhe vendo falar isso compra essa fé, né? Então tá bom, vou confiar, entendeu? Vou dar oportunidade aí para ele porque você está me indicando, tá entendendo? Então é uma fé lógica, né? E aí tem a fé abstrata, né? Que é aquela que você não conhece, a pessoa falou, você disse, olha, eu vou confiar, vou te dar uma oportunidade. E aí, se de fato você né, e você conseguiu adquirir isso, se você você vai manter. Se você não for, tudo que você falou é mentira, né? Cai por terra. Então, a fé abstrata é a fé cega, né? Você confia, bom, eu vou confiar. Eu não sei, mas eu vou confiar. Vai exercer fé, né? Mas não sabe. E aí, se der errado,
Você foi fé cega, né? Igual jogar numa loteria. Você não sabe se vai ganhar. Você sabe se vai ganhar hoje na loteria? Então você vai lá na cega. Você marca um número. Por mais que você tenha lá 6 números na cabeça, logicamente. Mas como é que você vai adivinhar que vai ganhar? Está fora de você, porque o amanhã não lhe pertence, não pertence a ninguém. Então é uma fé abstrata. Então você não sabe o dia que vai achar uma maleta cheia de dinheiro, você não sabe o dia que vai herdar uma herança, né? Que alguém vai te ligar, você é o Dom Castro? Sou, tem uma herança aqui do seu tio, avô, deixou para você. Quando é que vai chegar esse dia? Eu não sei, ninguém sabe, é uma fé abstrata, é uma coisa abstrata. Então você não sabe também quando vai aparecer a grande oportunidade da sua vida, você não sabe quando vai aparecer o amor da sua vida, você não sabe dessas coisas, você só pode estar preparado para isso. Então, quanto mais preparado você está para o momento, né, esse momento, quando chegar, ele é seu, porque você está preparado para ele. Mas se você está preparado só para um momento, então você fica à espera desse um momento. Mas se você está preparado para vários momentos, então, qualquer momento que aparecer, esses momentos, você vai pegar ele, porque está preparado para ambos, né? Eu, por exemplo, sou uma pessoa multiversátil, né? Então, qualquer oportunidade que aparece para mim, eu pego ela, porque eu sei fazer isso, sei fazer aquilo, sabe? Eu sei muitas coisas, não é só. Eu sou abundante em conhecimento, em técnicas, em profissões. Então, é difícil, entendeu? Eu descarto, às vezes, certos convites, certas ofertas, certas coisas, porque eu sei que vai vir coisa melhor depois. Eu tenho essa bagagemzinha, né? Que é uma riqueza minha, que eu construí também fazendo cursos, né? Toda vez que eu ganho um dinheiro ali, eu faço um curso, né? Por exemplo, agora mesmo eu estou querendo fazer um curso de móveis planejados para iate. Olha aí. Então, o que é isso, né? É o cara que faz os móveis de dentro do barco, do iate. É como se fizesse móveis planejados, né? Sob medida para uma casa, só que é para barco. Aí, mas o que tu quer fazer isso? Eu queria antes aprender a pilotar barco, né? Eu aprendi. Então, agora eu me interessei por isso, né? Porque eu gosto de decoração, eu gosto desses lances. Eu achei muito legal esse lance de barco, de interiores de barco. E aqui na Europa tem muito esse curso, sabe? E ele não é tão caro. Eu digo, eu vou fazer. Nunca sabe amanhã, né? Assim como eu sei cortar cabelo, né? Eu fiz curso de cortar cabelo há muito tempo atrás, eu sei cortar cabelo até hoje. Tá entendendo? Porque você nunca sabe o dia de amanhã. E se amanhã eu precisar cortar cabelo? Eu entro dentro de um salão aí de alguém, ou coloco um salão para mim, eu sei cortar. Tá entendendo? Então, assim, de fome eu não passo, né? Porque eu tenho habilidades. Então você tem que ter isso também na vida, né? Você tem que estar se esforçando, sempre se agindo, estudando, aprendendo. E hoje com a internet, meu Deus, você pode aprender milhares de cursos que dão um certificado. Ali tem cursos do governo, cursos de licitação, tem cursos de corretagem, né? Eu sempre recomendo aqui a IBREP, né? Para fazer curso de corretagem ali, em 9 meses você está com o seu certificado de corretor na mão, já pode entrar em qualquer imobiliário, né? Aí a pessoa diz, mas tá doido. Mas se você vender um apartamento, você pega 20 mil de comissão, 30 mil, rapidão. Vai de você, se você for um bom vendedor também, porque não adianta só ter o curso, né? Às vezes você tem uma habilidade, mas também tem, por trás dessa habilidade tem que ter outra, né? Que é a venda, né? A articulação. Você tem que ser uma pessoa virada também, tem que saber vender seu peixe, não é só ter o peixe, né? O cara lá, às vezes, tem na feira, ele tem a banquinha lá de peixe, mas ele não fala, olha o peixe está barato, o peixe é fresquinho, olha só, foi pegar agora de manhã e tal. O cara tem que saber chamar a atenção também, tem que saber fazer o marketing dele, se vender nesse quesito aí. Quem não chora não mama, né? Essa é a verdade. E aí, com base nessa questão, né, da lei da atração, das leis herméticas, né, muita gente fica surfando nas ideias, achando assim que existe uma versão minha que é rica, existe uma versão minha que é pobre, existe uma versão sua que é casada, que está com o amor da sua vida, existem múltiplas versões, né? E é disso que a gente vai falar, né? Sobre os multiversos, né? O que é que significa isso? Existe mesmo essa questão de multiverso, vários mundos, né? Várias possibilidades de realidades, né? Será que essa questão existe na nossa realidade, né? E a verdade é pesada, né?
Essa é a verdade. As pessoas pouco sabem da sua realidade, né? Mas quem é hermetista, quem estuda o hermetismo, sabe que a mente do todo é a matriz do universo. Então Deus, esse todo, ele é átomo, ele está em todos os lugares, tudo tem átomo. Então a centelha de Deus está em todos os lugares. Então a pessoa diz assim, eu tenho uma partícula de Deus. Tem, você tem a partícula de Deus. Todo mundo tem átomo, é feito de átomo é luz. Tá entendendo? Se você for lá no núcleo do átomo, se você for ver o que é o átomo, né, você vai chegar ali, ó. Você vai chegar ali a várias densidades de realidade, né? Então, por exemplo, você tem a matéria, aí tem a molécula, aí o átomo, né, da molécula, aí o átomo tem o elétron, tem o núcleo do átomo, que se divide em próton e nêutrons, aí tem os gluons, tem os quarks, né? Quark up, quark down, aí depois dentro do quark vai ter o top, e depois do top vai ter as cordas, né? Então o átomo está sempre vibrando, né? Ele é como uma estática, né? Aí isso aqui é um desenho que a pessoa faz para demonstrar como é ele, né? Isso aqui, mas ele não é assim, ele é mais ou menos isso aqui, o átomo, ele é uma estática. Tudo, na verdade, está sintonizado pela observação, né? Muita gente diz, né, isso não existe, isso é papo de coach, é papo não sei de quê. Então, foda-se, eu não quero saber, né, o que as pessoas estão... O que eu estou falando é o que eu sei e o que eu acredito que seja, né? A mente do todo é essa estática atômica, né? O átomo seria isso aqui, ó. Então, quando você pega lá, por exemplo, uma estática de TV, né? Isso aqui tudo seria átomo vibrando, chiando. Aí você sintoniza, né? Quando vai sintonizando, a imagem vai aparecendo. Quando você sintonizar a imagem, pum, aparece a imagem. Ou seja, colapsou. Os átomos se colapsaram em realidade. Então é você que colapsa a realidade. Por isso que eu botei essa TVzinha aqui, né, lá como símbolo do meu canal, né, com estáticazinha dentro. Porque tudo, e o nome do canal é Sintonia, porque é isso. Tudo é sintonia. E aí essa sintonia, ela não é só aqui, né? Ela vai além. Então o universo, ele é uma estática, olha só. Você pode ver aqui, ó, como é. São bilhões de estrelas, bilhões. O que é tudo isso aqui, ó? Não parece uma estática de TV, ó? Né? Então o que é que tem lá fora? Tem o que você quiser. O que é que você vai encontrar lá nessa estática? Está chiando. O que é que você vai encontrar nesses bilhões de estrelas? Você vai encontrar o que encontra aqui na Terra. O que é que tem aqui na Terra? Água, tem terra, tem fogo, tem ar, tem gases, tem madeira, tem minérios. Então é isso que você vai encontrar lá fora também. Do que é feita a Lua? Não é de terra? Do que é feito Marte? Não é de terra? Do que é feito Netuno? Não é de água? Do que é feito Saturno? Não é de gases? Do que é feito o Sol? Não é de fogo? Está entendendo? Os mesmos elementos que estão aqui na Terra estão lá fora. Então, se eu encontrar vida lá fora, é possível? É possível encontrar muito tipo de vida lá fora, bactérias, né? Até mesmo seres evoluídos, talvez, né? De alguma forma. Porque é muito complexa a vida, né? Ninguém foi tão longe ou achou alguma coisa lá fora e trouxe, né? Até porque seria perigoso, né? Também. Alguma coisa de lá para cá poderia ter outro tipo de comportamento biológico, poderia ser um vírus, né? E destruir toda a sintonia. Então, essa mente do todo, né? A mente do todo, que é composta de todos esses átomos, que compõem tudo, está em tudo, né? Ela é mental, como diz Hermes Trismegisto, né? O universo é mental, o todo é mental. A mente do todo é a matriz do universo. Então, esse mental dele age como se fosse uma mente do Criador. Então, eu estou dentro da mente do Criador
possivelmente sim, ele está sonhando você. Ele sonha, idealiza, projeta a realidade dentro da mente dele. Assim como você também projeta primeiro dentro da mente, né? Por exemplo, quando você pensa numa planta de uma casa, né? Você primeiro imagina a planta dentro da sua mente. Aí você pega essa planta, desenha ela no papel. Depois você dá profundidade a ela, né? Um plano 3D, para você ver como é que ficaria. E depois você vai executar uma obra, ou seja, você vai comprar um terreno e fazer então a casa surgir, entendeu? Sair do papel para a realidade. Então você pode fazer esboço 3D de como é, de como vai ficar. Só que isso aqui é uma casa? Você mora aqui dentro? Não. Por quê? Porque é só um pensamento isso aqui. É mental, isso aqui é uma ideia. É uma ideia de uma casa que, se construir, ficará exatamente assim. Basta o engenheiro que vai executar seguir as medidas corretas do tamanho do terreno. Aqui dá uma piscina, aqui dá isso, cabe 2 carros, tal. Então você idealizou na sua mente. Da sua mente saiu para o papel, do papel saiu para a vida real, né? Então, por exemplo, aqui, ó, um casal, ele compra um terreno e lá ele imagina, olha, amor, aqui cabe uma casa. Nós podemos construir nossa casa aqui, ela vai ficar linda aqui, desse jeito assim. Então, tu imagina ali, a gente pode plantar uma árvore, fazer isso, fazer aquilo. É assim que nascem os sonhos, né? Eles nascem nas nuvens do pensamento. Depois eles ganham forma lá fora. E como é que ele vai ganhar forma lá fora? Com um projeto. Você sempre vai estar projetando e depois vai ter que agir, né? Então você vai pintar, você vai construir, você vai fazer acontecer. Aonde você imaginou, né, que caberia ali a sua ideia, né, você vai executar o planejamento. Então você imagina onde vai ficar as coisas, né? E depois você compra essas coisas ou constrói essas coisas. Depois de um tempo, aquela casa que você imaginava ali, ela vai existir de verdade. Aí você vai dizer, como é que essa coisa aqui, material, 3D, saiu de dentro da minha mente para fora? Ela saiu pela ação, pela própria ação da mente. Como nós vivemos no Holanda ação, né? Como eu te disse, aqui é o Holândia-SA. Então o todo é ação. Então aqui as coisas só acontecem se você agir. Se você não agir, não acontece nada. Entendeu? Você pode passar a vida inteira imaginando uma casa dos sonhos e ela vai continuar nos sonhos, no plano dos sonhos. Você pode até viver dentro dessa casa dos sonhos, se ver, se divertindo, fazendo festa, né? Eu sempre faço isso, né? Na minha imaginação, eu visualizo eu e a minha esposa dentro de uma piscina, dentro de sei de quê, tal. Depois é que você coloca aquilo em prática, começa a fazer orçamento, comprar material, contratar engenheiro, né? Mestre de obra, vai lá, ajuda também, constrói. Aí quando aquilo está ali, você está dentro da piscina, aí você diz, olha aí, ó, do jeito que eu sonhava, do jeito que eu pensava, agora eu estou vivendo. Aí as pessoas dizem, eu estou vivendo meu sonho. Exatamente. Porque tudo é mental, né? Então, existem versões de mim que já tem esse pensamento concretizado e existem versões minhas que ficam sonhando só esse pensamento e não sai do lugar. Exatamente. Cada possibilidade que você imagina, ela é criada na sua mente. Então, quantas casas você já pensou na sua vida? Quantos carros você já desejou ter na sua vida? Quantas mulheres você já quis, já se apaixonou? Todas essas pessoas, todos esses pensamentos, todo esse plano mental foi construído. E esse plano mental, ele vai criando dentro da mente do todo espaços de realidade, porque você cria dentro da mente do todo, assim como ele está criando dentro da mente dele.
Então, como você é Deus também, então você está criando possibilidades. Então, nesse planeta Terra aqui, você imaginou que era um cantor, mas não foi. Nesse planeta Terra aqui, você se tornou esse cantor. E nesse planeta aqui, você se tornou cantor, mas perdeu tudo quando se viciou nas drogas. E já nesse planeta aqui, você não perdeu tudo porque não se viciou em droga. Tá entendendo? Então, existem múltiplas versões suas, espalhadas. Se você pegar todas essas terras, vai dar nisso aqui, ó, a estática do pensamento de Deus. São bolhas de pensamentos. Então, toda vez que você imagina uma coisa, que você sente o impacto emocional daquilo que imaginou, tipo assim, a pessoa diz assim, rapaz, imagina se você pudesse fazer isso, aí você imagina, aí tu, nossa, cara, imaginei, agora eu senti. Exatamente, quando você pensa nesse nível, você criou essa bolha de possibilidade. Essa bolha está lá. Essa bolha está aqui, ó, nesse mundo aqui. Criar. Aqui, aquela vida rica que você imaginou, né, sonhando, andando num poste conversível, né, aqui na Riviera de Portugal, está aqui. E Portugal está ali. Mas você está aqui, ó. Você está aqui vivendo essa vida aí que você está vivendo. Você não está vivendo essa. Poxa, como é que eu faço então para acessar aquela vida lá? Essa é a questão da ressonância harmônica, né, da sintonia. Então, como é que eu mudo as minhas versões para a versão que eu quero ter? Porque é uma versão, né? Então, vamos lá falar disso aqui, ó. O que é o emaranhamento quântico, né? Então, é falado que o emaranhamento quântico é quando duas partículas iguais, né, estão emaranhadas energeticamente. Não importa a distância. O que ocorrer com essa partícula vai ocorrer com aquela lá. Foram feitos vários testes, né? Greg Braden, né? Esse cara aqui, ó. Eu recomendo bastante, né? Ele é um ex-astronauta e tal. E ele fez esses experimentos. Por exemplo, ele pegou da placenta de uma mãe, né, e levou uma parte dessa placenta, né, desse DNA, para mais de 80 quilômetros de distância. O que ocorria com essa placenta, o que a mãe pensava e alterava no seu físico, era alterado lá naquela placenta, ou seja, era como se estivesse viva lá, sentindo o que a pessoa estava sentindo aqui. Está entendendo? Então ele chegou à conclusão de que existe um campo unificado, né? Esse campo unificado é a própria mente de Deus, ou seja, tudo está conectado. Tudo está conectado dentro da mente de Deus. Nada vai fugir dessa mente. Nada, nada, nada. Tudo que você pensar em realizar e fazer vai ser aqui nessa Terra. Todos os seus sonhos são voltados para a Terra. Ou você está igual o Elon Musk, pretendendo construir casa em Marte. Está entendendo? Essa é a diferença do Elon Musk para nós. A mente dele, os sonhos dele estão além. Mas nossos sonhos, eles cabem aqui dentro do nosso estado, do nosso país. Está entendendo? Então é isso que você tem que entender. Então, quando você cria uma mente, um sonho, uma realidade, uma visualização sua, vivendo uma versão que não é essa versão existe. Mas para eu ir para aquela versão, eu tenho que sintonizar com ela. E como é que eu faço essa sintonia? Aí é a questão. A ressonância harmônica é exatamente isso. Você tem que entrar em fase com aquela versão sua. Como assim? Eu não entendi. Você acha que aquela versão sua rica, bonita, toda engravatada, andando num poste conversível, entendeu? Se comporta como essa versão aqui anterior? Não. Ela é diferente. Ela é mais elegante, ela tem mais conhecimento, ela chegou lá adquirindo alguma coisa, algumas habilidades. Então, você, para chegar lá, terá que sintonizar o passo a passo que essa versão sua deu. Porque você não vai dar um salto quântico para lá.
Porque eu vou te explicar por que não vai acontecer de você mudar a chave e já aparecer lá. Porque se fosse assim, eu apertaria no controle remoto e pum, já aparecia eu aqui. Mas isso não vai acontecer assim. Tá entendendo? Por que não acontece assim? Porque existe um atraso de tempo. Tudo aqui tem tempo. Tempo para crescer, tempo para nascer, tempo para colher, tempo para morrer. Então o tempo é uma lei aqui. Mas essa versão existe. E como é que eu me sintonizo nela? Você pode sintonizar nela agora. Começar a pensar como ela. Mas aquela versão minha rica fala inglês. Você fala inglês? Não, então começa a falar inglês. Mas aquela versão minha lá, ela sabe dirigir Porsche. Você sabe dirigir Porsche? Não, então tem que procurar dirigir Porsche. Tem que procurar conhecer tudo sobre Porsche. Mas aquela minha versão rica está com uma mulher assim. Então começa a pesquisar essa mulher na sua vida. Porque talvez ela é o que vai te ajudar também a chegar lá. Você vai se sintonizando com as partículas. Para então aquela realidade ficando consistente. Ela vai surgindo, igual a casa que você imaginou. Ela existe? Existe na sua mente. No plano, no 4D, né? No plano astral, você pensa, já surgiu. Por exemplo, pensa aí que você está segurando uma barra de ouro. Pronto, já aconteceu, já viu. Mas cadê a barra de ouro? Aí aqui no plano 3D é mais lento, é mais denso. Para essa barra de ouro aparecer, então você vai ter que mexer os pauzinhos para lá e para cá. Para poder então achar, entendeu? A barra de ouro. Então, emaranhar os átomos é ficar em sintonia com aquela versão. Todo o tempo trocando informação com ela. Você alimenta ela e ela te alimenta. Então você continua visualizando ela e ela continua te visualizando. Você está indo para lá e ela está vindo de lá para cá. Vocês vão se encontrar. Quando vocês se encontrar, você nem vai perceber que já é. Você já está aquela versão, você já se transformou tanto, né? Você esqueceu dessa versão e agora é aquela. Ou seja, você começou a trocar suas roupas no guarda-roupa, você começou a ler mais livros, começou a aprender inglês, começou a gostar de Porsche, pesquisar sobre Porsche, pesquisar sobre a casa que você queria, você começou a agir naquela direção. Então isso emaranhou as partículas, ou seja, você começou a dar consistência àquela versão sua. E ela começou a ganhar realidade. E aí você já está lá naquele futuro. Porque você está vivendo ele aqui, nesse passado, no agora, no presente. Então esse futuro já está pronto, cada dia mais preparado para você. E você se preparando cada dia para esse momento. Isso é o emaranhamento, entendeu? Do mental, do quântico. Então esse é o plano causal. Né? Esse plano causal, depois eu vou falar para vocês, mas é basicamente isso aí que eu estou falando. Então, você não vai obter nada da vida se você não vê primeiro aqui. Então você tem que visualizar primeiro aqui. Se você vê aqui, você terá aqui, como disse o Bob Proctor. Né? Então você precisa primeiro ver aqui, então você terá aqui, né? Terá na mão. Van Gogh disse: eu sonho os meus quadros, por isso que eu pinto o meu sonho. Exatamente. Então é isso que vai acontecer na sua vida, se você decidir se tornar aquilo que você imagina. Agora, quantas pessoas não desistem disso, sabe? Essa é a diferença de que 1% só se torna rico e o resto não, porque perde a motivação, perde a convicção, tudo, isso nunca vai acontecer, isso vai demorar demais, do jeito que eu tô, com essa preguiça que eu tenho, nesse estado que eu moro, esse presidente que eu tenho, a vida é difícil, a vida não sei o quê. Sabe, quando foi para mim vir embora do Brasil para Portugal, tudo estava difícil no Brasil. Mesmo assim, eu não fiquei pensando nisso, eu fiquei pensando em estar aqui. Então, eu passava o dia vendo no YouTube imagens de Portugal. Né? Botava eu, a minha esposa e a minha filha para assistir. Né? Olha que lugar legal, olha que praia bonita, a gente vai nessa praia, nós vamos morar nesse lugar aí. Né? Ou seja, eu moro exatamente onde eu queria, no mesmo bairro, no mesmo lugar, na mesma cidade. Você está entendendo? Eu ficava visualizando, assistindo, alimentando, eu não via outra coisa. Os pessoal dizem assim: vamos assistir o jogo do Brasil, vai ter futebol hoje.
Dane-se, foda-se, futebol, não ligo pra isso. Entendeu? Não ligo. Eu só gosto de assistir a minha vida acontecendo. Então, eu ficava lá olhando, olha que cidade legal, Azeitão, olha que cidade legal, essa daqui, Moita, Setúbal, que legal, olha a praia, cara, Troia, Cascais, Cascais, amei Cascais, vou morar aí. Olha, de todas essas, eu já tinha escolhido no catálogo a cidade que eu queria. Vai ser essa daí, eu gostei dessa cidade. Mas lá o custo de vida é alto. E daí? Tudo é alto em qualquer lugar do mundo. Se você quer viver bem, você está no Brasil, você quer morar bem, você vai pagar aluguel mais caro, você vai pagar tudo mais caro. Você quer comer bem, vai ter que pagar mais caro. Ou então você fica comendo só a sua sardinha e pronto. Tá entendendo? Então, tudo tem seu preço, tem seu custo. Agora você também está disposto a pagar por isso, está disposto a fazer esforço por isso. Então, muitos estão e outros não. Essa é a diferença, tá entendendo? Alguns vão realizar seus sonhos e outros não vão. E vão reclamar daqueles que realizam. Eles terão invejas daqueles que realizam. Vão perseguir aqueles que realizam. Então, essa questão da versão, existe múltiplas versões, tem várias versões suas aí, porque você pensou muita coisa. Quando você era criança, adolescente, você se imaginou namorando com a Xuxa, com a Angélica, com a Mara Maravilha, sabe? Você se imaginou voando, pulando de paraquedas, você se imaginou que era um bombeiro, que era um policial, que era um professor. Tudo isso foi criado na sua mente e existe essa bolha de pensamento. É tanto que eu tenho uma teoria que se você for nos confins do universo, né, se você conseguisse sair da Terra de fato e viajar, seria como no sonho da gente, né? Você ia dar... Não sei se você já leu o livro Mochileiro da Galáxia, ou assistiu o filme, tem um filme também. Mas no filme não mostra isso. Mas existe um lugar no universo onde tem vários objetos colapsando. Parece assim um sonho, uma bolha de sonhos, onde aparecem coisas. Essas coisas são coisas criadas por pessoas que pensaram nessas coisas. Então, em algum lugar no universo tem um espaço que é esquizofrênico, assim, cheio de objetos, de coisas que foram pensadas. Mas é tudo uma imaginação, tá entendendo? É como num sonho. Dentro do sonho não aparecem muitas imagens, muitas coisas ao mesmo tempo, né? Às vezes, num sonho, você tem vários sonhos, né? Você está sonhando que está dirigindo um carro, de repente você está na casa de uma pessoa, num churrasco, dançando, não sei o quê. De repente está nadando, voando. Né? Os sonhos não são malucos, né? Então tem esse lugar no universo que é esquizofrênico também, maluco, que aborda, né, da mente de Deus. Ali tudo vai se colapsando em esquizofrenia. Aí, onde está mais organizado, onde tem ordem, né, dentro desse caos, é o centro dele. Por isso que a geometria sagrada explica muito bem isso. E dentro da mente da gente também. Onde está mais organizado na mente da gente é no ego, é no consciente, né? Porque no subconsciente a coisa já é mais embaralhada, já é mais difícil. E é lá que se cria as coisas. Então você tem que organizar essa parte do subconsciente, que é o que eu vou falar no próximo vídeo, né? Sobre a questão do consciente e subconsciente. Como é que você vai co-criar a partir do subconsciente, né? A gente, quem está aqui nesse canal já é estudante de alguma maneira da lei da atração, já conhece a vida quântica, entende facilmente o que eu estou falando, né? Então nós vamos falar sobre Neville Goddard, né? Sobre a questão de sentir o segredo. Eu vou falar sobre isso no próximo vídeo, para mostrar para vocês como é que você cria essa versão sua no subconsciente e traz ela para o consciente, né? Ou seja, você vai plasmar essa pessoa, você vai ser possuído por essa versão, primeiramente, antes de realizar ela. Que é basicamente, né, o que Neville Goddard falava, que você tem que atuar, ser um rico, tem que atuar. Aí as pessoas ficam achando que é ostentar, e não é. Aí é que se lasca todo mundo, tá entendendo? Essa atuação consciente, ela vem do subconsciente, é quando você assume dentro de você, entendeu? Que é aquele personagem, aquela versão. Mas essa versão é real também, porque ela já existe dentro da sua mente. Então esse ser andando de Porsche, né? Ele existe, ele é real. Ele só não está plasmado aqui, mas vai se plasmar.
entendeu? Então é como um personagem, por exemplo, às vezes um ator, ele encarna tanto um personagem, né? Pega lá o cara que fez o Coringa, né? Teve vários atores que fez o Coringa. Esse aqui, né, foi um dos melhores, né? Então vamos supor, o cara faz o Coringa, né? O cara encarnou tanto o personagem psicologicamente que se torna o personagem. O que é que ele fez aqui, né? O que é que aconteceu, essa transformação? Então você passa a estudar o personagem em todos os sentidos, né? A personalidade dele, até se tornar aquele personagem. Ou seja, é feito um download da informação daquele personagem em você e você começa a expressar ele. Então, a atuação é isso, é expressão. Então, você está expressando o personagem. E você expressou de tal forma, tão real, fez o público acreditar que de fato aquilo era aquele ser, aquele personagem. Ficou tão bem interpretado, ficou tão bem encarnado, ou seja, que o ator se possuiu, ele ficou possuído pelo personagem. Então aquilo não era o ator Heath Ledger. Não era. Era o personagem, era o Coringa. Você estava vendo ali o Coringa, você não estava vendo esse ator. Entendeu? Você estava vendo isso aqui, olha aí. Então ele deu vida ao personagem, é por isso que disse. E foi tão boa a atuação que ele ganhou o Oscar. Então essa é a diferença, você encarna tão bem o personagem que você é premiado por isso, você ganha o Oscar por isso. Tem gente que encarna tanto, fica tão possuído do personagem que depois tem que fazer terapia para poder tirar o personagem dele, né? O próprio Jim Carrey, ele falou sobre isso, né? Que ele interpretou, por exemplo, esse cara aqui, esqueci o nome desse filme dele aqui. Mas enfim, ele fala no documentário desse cara que ele interpretou, que eu estou muito esquecido, mas era esse aqui, ó, Jim e Andy, né? Como Viver de Kaufman moldou a carreira de Jim Carrey. Diz que ele atuava 24 horas o cara, direto, mesmo quando não estava gravando, ele estava atuando o cara. Quem conheceu esse cara aqui na vida real, que ele existiu mesmo, diz que o Jim Carrey encarnou o cara, parecia que era o cara mesmo, parecia que o cara tinha voltado dos mortos, tá entendendo? E o Jim Carrey falou depois que teve que fazer terapia para poder tirar aquele espírito, ou seja, aquele download do personagem dele, entendeu? De dentro dele, para ele voltar a ser quem ele era, porque ele ficou sendo aquilo, ou seja, ele encarnou tão bem o personagem que se tornou ele. Foi preciso terapia para tirar, sabe? Desapegar o cara dele. Não, você é o Jim Carrey. Ele voltou para a realidade, porque até então a realidade que ele passou a viver foi a do personagem. Tá entendendo? É isso que acontece. Então, quando você assume também a sua versão rica, né? Você atua tão bem que tem que fazer isso. Uma vez eu ensinei uma técnica, né, para um mentorando, que ele era do estado, não sei se era do Mato Grosso ou era do Paraná, nem me lembro. Mas era uma técnica que eu chamo técnica de Midas, né? É uma técnica que eu criei que a pessoa passa a ver ouro, né? Tudo que você vai ver, você tem que ser ouro. Então você vê o seu celular, ouro. Você olha para o seu óculos, é de ouro. Quando você está tomando banho, você imagina que ouro está caindo em cima de você. Tudo isso é para poder sintonizar a riqueza dourada dentro de você, né? Ele disse que fez isso tão bem que depois ele teve que buscar ajuda, né? Ele veio falar comigo para poder tirar isso daí, porque parecia uma maldição, assim, tudo que ele estava vendo era dourado, até a visão dele estava ficando dourada, assim, tudo ele estava vendo amarelo demais, como se fosse o sol. Esse é o poder das coisas, sabe? A mente, ela se molda, né, conforme o pensamento ele quer. Assim você acha também a cura, né? Quando você, né, começa a afirmar a cura, né? Eu sou a cura e a cura sou eu. Eu sou a cura e a cura sou eu. Você pega no lugar onde está doendo, onde está doente, e você se imagina curado, né? Você se vê curado. Eu estou bem, eu sou saúde. Eu sou abundância de saúde. Eu sou a pessoa
muito saudável. Eu sou a cura e a cura sou eu. Então você começa a comprar a ideia de que está curado de uma maneira que o corpo só tem uma coisa a fazer: se curar. Porque a mente não aceita que o corpo diga que está doente. Então essa questão do corpo e da mente é que eu vou falar no próximo vídeo, né, sobre o nível Godard. Porque quando você tortura o corpo, a mente muda. Mas quando você muda a mente, o corpo também obedece. É por isso que existe a lavagem cerebral, né? Se eu lavar a sua mente, você passa, né, a atuar. Se eu alienar a sua mente, por exemplo, a esquerda, né? É comum a esquerda fazer isso com as pessoas, né? Por exemplo, ó, antes e depois. Então é comum as pessoas entrarem na faculdade, né, de esquerda e mudar suas personalidades, né? Então a pessoa entra, né, uma jovem bonita, né, quando entrou antes e depois da faculdade federal. Então a pessoa entrou bonitinha lá, né, feminina, e aí depois as ideologias da mente dela mudam a expressão dela e ela passa a se expressar como isso. Olha só, essa menina aqui, ó. Minha mãe achou essa foto do 9º ano, agora sim, fazer antes e depois, então assim, olha só, bonitinha, e mudou a mente dela de esquerda, ó, ficou desse jeito, a expressão dela. Então, quantas pessoas entram normais, né, dentro da faculdade, e aí muda a sua expressão por conta da lavagem cerebral que elas obtêm, ou seja, elas criam um personagem que acha que vai estar expressando uma certa liberdade. Então, olha só, essa menina aqui, ó, linda, 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 depois se tornou isso aqui. Aí a pessoa, não, ela só se empoderou, agora ela é uma pessoa mais livre. Não, foi lavagem cerebral. Ela poderia expressar até coisa melhor, entendeu? A riqueza, mas assim, ó, cada um faz o que? Olha só, essa daqui se tornou isso, essa daqui se tornou isso aqui, essa daqui, ó. Então, ideologia de esquerda, comunismo, altera a mente das pessoas, né? Então altera mesmo, e as pessoas passam a expressar um personagem que não são. E o negócio vai além, né? Por exemplo, e a coisa vai além. Por exemplo, isso aqui, ó. Isso aqui é uma pessoa que pensa que é um cachorro, ó. Ela se veste como cachorro. Os terriers, ó. Olha aqui, ó. A pessoa começa a se expressar como animal, achar que é um animal. Isso é um nível de lavagem cerebral muito grande, entendeu? Então, por que essa pessoa aqui não se expressa em ser próspera, rica, altruísta, uma imitadora de Cristo? Não, ela quer ser uma raposa. Olha só, ele está dando entrevista. Não, eu me sinto uma raposa, eu sou uma raposa. Tudo em mim é que eu sou uma raposa, eu quero viver como uma raposa. Uma lavagem cerebral. Entendeu? Então esse é o nível que você pode evoluir também, né, com a lei da atração, porque isso tudo vai funcionar. É um personagem que, se você acoplar em você, né, e ele começar a exercer as funções dele, vai ser isso. Então tudo é mental. Então essa questão até mesmo no nível espiritual também funciona. Por exemplo, quando você vai na Umbanda, no Candomblé, né, no dia do aniversário do Zé Pilintra, né, que é um orixá, né, vamos supor aqui, ó. Então, por exemplo, você vai lá no terreiro e aí é o aniversário desse orixá aqui, o Zé Pilintra, né? Olha só. E aí, no dia desse orixá, né, o pai de santo lá, né? O pai de santo vai invocar ele, não é isso? Ele vai aparecer lá. Então, no terreiro, ele vai aparecer, o Zé Pilintra lá, encarnado no cara. Só que esse Zé Pilintra, ele não vai aparecer só num terreiro. Ele vai aparecer em todos os terreiros do Brasil todo. Então quer dizer que o Zé Pilintra ele é onisciente, onipresente? É? Porque todo mundo baixou o santo lá. Aqui, ó, um pai de santo baixou o Zé Pilintra. Aí o povo, Zé Pilintra chegou. Aí, ó, Zé Pilintra chegou. Aí o povo, aí ele chegou aqui, chegou no terreiro lá em Rio Branco, lá não sei da onde, lá no Rio, lá não sei, na Bahia, não sei. Ou seja, no dia do aniversário dele, várias pessoas baixou o Zé Pilintra. Então, o que essas pessoas baixaram aqui? Baixaram um espírito?
Ou baixaram um personagem? Está entendendo? Baixaram um personagem, uma informação arquetípica. Está entendendo? E passaram a atuar. Então eles começam a imitar o personagem, a dançar, a sambar, e aquilo vai imbuindo ele, a célula dele, tudo, a mente dele. Quando ele fala, não, você olha ali e diz, é o Zeppelin para mim, irmão. É igualzinho, igualzinho. Ou seja, você vê o ator lá, rapaz, é o Coringa. O cara é o Batman. Esse cara aí é o Batman. Esse aí é o verdadeiro Superman. O cara é só um ser humano, cagão, comedor de arroz e feijão, mas o cara olha pra ele, esse aí é o verdadeiro Superman. Como se o cara fosse um homem de aço mesmo. Pra você ver como é a paranoia humana, né? Mas a questão da encarnação do personagem, do arquétipo, é exatamente o download da informação mental daquilo dentro de você. É por isso que funcionam essas questões de arquétipos, né? Então você pega lá o arquétipo da Cleópatra, né? Então muita gente usa esse arquétipo para sedução. Por quê? Porque a Cleópatra, ela era uma mulher sedutora, bonita, isso aqui, tal. E as pessoas, como é que fazem isso? Você tem que fazer isso aqui, ó. Você tem que pegar o máximo de imagem dela possível, entendeu? Colocar num quadro na sua casa, e aí você vai olhar aquilo ali, durante dias você vai estar encarnando aquilo, né? Tentando se comportar como ela, né? Então, quanto mais você adquirir conhecimento sobre ela, você começar a ler um livro que fala sobre ela, né? Começar a ver as imagens dela e começar a se expressar como ela, vai fazendo um download dessa informação em você. Aí você começa a se expressar como a Cleópatra, aí você começa a ser uma mulher mais maquiada, mais vaidosa, mais sedutora, mais empoderada, né? Porque ela era uma rainha, né? Ela era uma faraó, vamos dizer. Então você começa a ser isso, né? Também. Então, do mesmo jeito, é um arquétipo de um rei, um arquétipo de uma rainha, né? Um arquétipo de uma águia, né? Você pode pegar lá uma águia e aí você vai ter esse arquétipo em você, né? Esse olhar aqui reto, né? Sério, entendeu? Assustador, assim, mas é um olhar de gente rica, né? Você vê que o rico tem esse olhar reto, né? O rico ele é assim. Mas aí, se você for na casa do rico, ele tem uma estátua de águia na mesa dele, né? Aí você vai ver essas coisas na casa do rico, né? Uma águiazinha ali em cima da mesa, um abajur em forma de águia. Aí você vai ver um quadro, né? Na sala dele, né? Na casa dele, o cara fez logo uma águiazona grandona. Aí você começa a entender, os caras colocam arquétipos dessas coisas na sua casa, na sua mesa, no seu escritório. Tá entendendo? Que é justamente para se imbuir do poder arquetípico daquilo, para fazer download daquilo, né? Então, como esses arquétipos moram em nós, né? São primordiais, é fácil acessar eles acessam. Então, dentro de todo homem tem um leão, tem uma águia, tem um burro, tem um preguiçoso, tem um macaco, tem tudo. Você quer acessar qual? Né? É só você começar a andar com tais pessoas ou com tais arquétipos que você se torna igual. Me diga com quem tu andas, que eu digo quem tu és. É por isso. Quando você começa a andar com pobre, você vai se tornar rico. E se você começar a andar com rico, tem chances de ficar pobre? Então essa é a questão. Então a versão que você quer rica, as amizades deles é com favelado, é com gente pobre, que reclama de dinheiro, que é todo tempo chorando, ou essa versão rica sua é uma pessoa que joga golfe, anda com gente importante, com político, com não sei quem, tá entendendo? Então é isso, então você tem que procurar essas pessoas aí, para esse arquétipo lá, aquela versão sua, existir. Você tem que entender quem é aquela versão, para poder interpretar ela aqui, porque senão não vai sair do canto, não vai sair para canto nenhum, vai continuar sendo o que é, né? Eu sempre, por exemplo, quando eu sempre me vi como escritor, né? Eu escrevo. Então eu tenho os meus livros, e nos meus livros eu sempre estou falando, né? De que eu sou, né? Então, por exemplo, os meus livros, quando eu imaginava eles, isso, aquilo, eu sempre dizia para mim, né? Eu sou
um escritor bilionário. Eu não falava milionário, eu falo bilionário. Por quê? Porque você tem que jogar muito para cima para alcançar o meio, entendeu? Não adianta pensar pequeno. Se você pensar pequeno, você não chega nem lá onde você pensou. Você tem que jogar sempre mais acima, né? Então você tem que usar jogar com força, que é para pelo menos chegar à metade do caminho ali. Então, do mesmo jeito é o pensamento. Se você não pensar grande, não pensar alto, não vai atingir também. Você tem que vibrar alto, muito alto, entendeu? Tem que ser aquilo, muito forte. Tem que ser imparável. Você tem que ter força de atração, de assinatura, de ser aquilo, convicção. Porque se não fosse essa convicção, eu já teria desistido de escrever há muito tempo. Porque começa pelos parentes da gente que diz, menino, vai trabalhar, para com isso, larga esse violão, vai estudar, vai não sei o que. Então, é fácil você desistir dos seus sonhos, dos seus objetivos, porque sempre tem gente puxando você, o coletivo puxa. Isso é uma coisa que eu vou falar também no outro vídeo, né? Por que muitos não vão para frente, né? Porque tem todo esse coletivo de pessoas te puxando. Por exemplo, se você passasse agora no vestibular para medicina e espalhasse essa notícia num grupo de família, será que todo mundo ia ficar feliz com você? E se você pedisse uma ajuda nesse grupo, assim, dissesse, olha, eu estou precisando de uma ajuda para ir para morar na cidade, vocês poderiam me ajudar os 3 primeiros meses, porque eu passei no concurso de medicina, mas eu não tenho dinheiro para pagar o aluguel lá e eu preciso pelo menos 3 meses. Alguém pode me ajudar? A família pode me ajudar? Que aí eu vou arrumar um emprego lá, depois eu devolvo o dinheiro de vocês. Tu vai ver que ninguém vai te ajudar. E aí, por conta dessa ajudinha, você não consegue ser médico. Como é que você vai? Só se você for morrer de fome lá. E aí, vão se prostituir, que é o que acontece. Muita gente faz isso. O coletivo não te ajuda, não te empurra para cima. Ele faz te puxar para baixo. Eu vou ajudar fulano a ser médico. Até parece, meu filho que é meu filho, não é? Por que eu vou ajudar o filho dos outros? Pessoa que nunca veio aqui em casa, pessoa que nunca não sei o quê, que nunca me deu um oi, agora está pedindo minha ajuda porque passou no concurso. Vá se catar. É assim que as pessoas são. Então, normalmente você não tem apoio do coletivo. Isso também ele acaba. Então, por isso que você não pode sair falando seus desejos, seus planos, né, seus sonhos para ninguém, porque as pessoas vão lhe botar para trás. Você tem que ficar caladinho e trabalhar no silêncio. Enquanto todo mundo ficava falando besteira de mim, eu estava escrevendo meus livros, entendeu? E continuo escrevendo também, né? Então, enquanto as pessoas estavam falando que eu era isso, que eu era aquilo, eu estava vivendo a minha vida nos melhores lugares do Brasil, conhecendo as pessoas mais extraordinárias da vida, entendeu? E hoje eu moro no exterior, entendeu? E estou indo para frente, entendeu? Meu intuito é ir para a Suíça e eu vou para lá. Já fui lá, agora eu tenho que morar lá. Então é essa a questão, você tem que fazer isso, né? Ficar na sua e somente visualizar seu mundo, seus sonhos, se dedicar a ele. Não se ficar entretido olhando os sonhos dos outros, olhando a vida dos outros, assistindo besteira, perdendo tempo com isso. Cada segundo que você perde assistindo novela, assistindo futebol, assistindo entretido, você está deixando de realizar um pouquinho do seu sonho. Então, cada vez que você vai lá e escreve, cada vez que você vai lá e canta, cada vez que você vai lá e estuda, você está prosperando, se lembra? Prosperando, até ficar abundante naquilo e, por fim, rico. Então, isso é que você tem que fazer. Então, essa questão da versão, né, que existe sua, uma versão rica, existem várias versões. Todas as versões que você imaginou, elas estão lá. Você só tem que focar numa e realizar ela. Até ser. Depois que você realiza um que está num patamar, as outras fica muito fácil de realizar. Essa é a verdade, né? Depois que você adquire lá 1 milhão, aí fica fácil ter 10, 20, 30, é muito rápido. Mas enquanto você não sair romper essa vibração de pobre, miserável, enquanto não romper isso, você não vai eclodir, você não vai nascer, né? É igual o esperma no óvulo, né? É igual o esperma que
É isso aí. Então, você para nascer já é um trabalho, olha só, você tem que romper, né? Você tem que fazer um esforço danado contra milhões para poder entrar lá e semear, né? Depois que você entra, que você semeia, né, o óvulo da mulher, então você vai nascer. Mas quantos milhões você deixou para trás, né? Do mesmo jeito vai ser para você nascer rico, para você, né, eclodir. Né? Você vai ter que ser mais forte, você vai ter que penetrar essa barreira, né? Só que aqui é o contrário, você tem que sair dessa bolha que você está. Entendeu? Você tem que sair dessa faixa de frequência dessas pessoas que estão ao teu redor, para você então eclodir, você nascer, né? Aí sim você vai ser quem você quer ser. Do mesmo jeito é para nascer, né? Ao contrário, né? Você tem que romper para dentro, né? Você vai conseguir penetrar, né? Um só vai penetrar, um só esperma vai penetrar. Às vezes dois ali, né? Tal, consegue a questão do gêmeo, né? Mas quando você penetrar, você semeou. Quando você semear, 9 meses depois nasce um ser humano, né? Nasce um ser humano. Aí do mesmo jeito é na riqueza, só que o contrário, né? Você está dentro de uma bolha, tem várias pessoas dentro dessa mesma bolha na mesma frequência. Agora você tem que sair dela. No dia que você sair dela, aí o mundo é outro, a frequência é outra. Depois que você sair dessa frequência, a frequência de cima é melhor, é mais rápido as coisas. Então é esse esforço que você tem que fazer. Você tem que fazer de tudo para se destacar dessas pessoas. Você tem que ser a ovelha negra mesmo. Você não pode ser igual. Se você estiver agindo igual, fazendo igual, andando com eles igual, nos mesmos lugares, nos mesmos ambientes, você vai continuar sendo igual a eles. Você tem que ser diferente mesmo ao ponto de se tornar estranho, né? E para mudar para se tornar estranho, você tem que mudar o seu paradigma de vida total. Se possível, até se mudar de cidade, né? Tem gente que só vai mudar depois que deixar a esposa, depois que deixar o marido que não presta, que é cachaceiro, sabe? A esposa que é preguiçosa, só vai mudar quando, sabe? E às vezes os pais veem isso. Então tem pessoas que é assim, você só vai eclodir se sair do ambiente que está contaminado. Ou então você vai ter que ser muito disciplinado para poder, entendeu? Se fechar para esse mundo, né? Ali que é contaminado, para não se contaminar. E aí você então eclodir, né? Que é isso que vai acontecer também. Espero ter ajudado vocês aí, né? Se inscreva no canal, compartilha, dê um like. Se não quiser também, não tem problema. Espero que essa mensagem chegue somente às pessoas certas, né? Que é uma coisa que, se bem entendida, é muito poderosa, né? E o poder demais na mão de pessoas que não prestam não vale nada. Então, assim, é melhor na mão de gente certa, que dinheiro na mão de uma pessoa boa torna ela um anjo. E dinheiro na mão de gente ruim torna ela um demônio, que vai amaldiçoar a vida de muitos. Então, eu espero que caia na mão de pessoas certas. Então, eu agradeço muito aí quem está se inscrevendo, está compartilhando, né? Envie para a pessoa que você ama, que você realmente quer ajudar, tá bom? E fica por perto aí, tá bom? Entra nos grupos, entra aí, se inscreve, dá like, me ajuda também aí nesse quesito. E tá tudo certinho. Tchau para vocês.